Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos então para a nossa quarta parte e começar a falar um pouquinho aí de alguns representantes do reino animal, né? Inicialmente, vocês têm um tópico que chama poríferos, quinidários e moluscos. O que a gente precisa saber sobre esses grupos aí, né? Que entre os seres vivos, né, que são encontrados nos ecossistemas aquáticos, essas espécies, né, de todos os domínios de seres vivos, como domínio bactéria, domínio arcae ou arquea, que a gente chama também, né, e o domínio eucária, elas fazem parte aí, né, estão entre os domínios. Então isso é importante. Nós já tivemos, lembrando, né, um conteúdo só para falar dos domínios, dos 5 reinos e dos 3 domínios aí que ajudam a divisão dos seres vivos, né? Mas agora nós vamos estudar alguns grupos de invertebrados que são muito muito presentes, né, nos ambientes aquáticos. E nós vamos começar então pelos poríferos ou pelas esponjas. E aqui a gente tem uma big de uma esponja, né, sendo representada para nós. Então, de acordo com o que a gente sabe, há evidências de que os primeiros animais que surgiram na Terra foram as esponjas, tá? Ou os poríferos, né? Vai ficar aí de acordo com o que vocês quiserem comentar. Tudo certo falar poríferos, tudo certo falar esponjas, né? Lembrando que há fósseis de esponjas de cerca de 760 milhões de anos e com relação à sua estrutura, eles são animais simples, são exclusivamente aquáticos e a maioria marinho. Então é muito mais fácil você encontrá-los no mar, nos oceanos, do que encontrar em rios. Né? Outra característica é que as esponjas vivem fixas em substrato. Né? O que seria substrato? Local em que um ser vivo se fixa ou vive apoiado. Por exemplo, o substrato de plantas, né, das plantas é o solo. No caso das esponjas, né, esse substrato pode ser rochas, pode ser um tronco, pode ser até sobre um outro animal, tá? Então isso está valendo também. Nós temos nessa imagem, olha lá, algumas células em particular, né, algumas estruturas importantes. Então, olha lá, as esponjas têm grande capacidade, né, de regeneração, isto é, de reposição de parte do corpo perdida ou lesada, tá? Então, isso é muito importante. Nesses animais, então, a regeneração também pode ser uma forma de reprodução, né? Quando uma esponja sofre algum tipo de fragmentação, né, por um ataque de algum animal, cada um dos pedaços, ou seja, cada um dos fragmentos formados, né, pode originar aí uma nova esponja. Então, olha que legal, né? Se eles se dividirem, fragmentarem por algum motivo, elas podem dar origem aí a novas esponjas. Então, a gente pode dizer, né, que os poríferos são os primeiros animais a apresentar o corpo multicelular. Olha que característica interessante do processo evolutivo. Eles podem apresentar, então, algumas células. Aí nós temos detalhes. Aqui a gente vai falar agora dos poros, que são essas regiões aqui, ó. As esponjas possuem vários poros, ou seja, orifícios, né, por onde a água do mar entra. Então, a água do mar entra do lado de fora, vem para o lado de dentro, né, carregada de alimento e de gás oxigênio. Então, traz o alimento e o oxigênio aqui dentro. A água circula, então, pelo interior da esponja e depois sai por uma abertura maior. Então a água entra pelos poros, circula aqui dentro e sai por essa estrutura aqui, por esse orifício. Mas aí vem aquela pergunta, tá, mas como que ela se alimenta, né? Então a gente precisa entender que no interior da célula, olha lá, ó, nós temos é, algumas, nós temos algumas células e uma delas é especializada aí na captura de algas e pequenos animais do próprio plâncton. Nós estamos falando agora dos coanócitos. Então, essas células são conhecidas como coanócitos e são responsáveis aí pela captura, filtração, digestão do alimento. Depois, né, elas passam para as células que ficam aqui nessa região intermediária e nós temos as células de revestimento, tá? Olha lá, os coanócitos vão ter uma região do colarinho e uma região do flagelo, tá? E eles estão localizados no interior, né, desta célula. Olha lá, os coanócitos têm um flagelo e uma espécie de colarinho
que auxiliam na captura das partículas de alimento e as direcionam aí para o interior, né, dessa célula especializada, onde serão então digeridos, né? Então, pessoal, o que eu queria falar sobre esse grupo de forma bem simples, bem específica, bem objetiva era isto. E eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.